Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 20 de março de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está assistindo a este vídeo e participando dessa meditação. Antes de a gente continuar, e meditar na palavra do Senhor, hoje vamos aos recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo você vai encontrar 3 links para que você possa ter acesso a algumas canções, para você ter um tempo de louvar ao Senhor, você ter um tempo de adorar ao Senhor com música. Além disso, também nós estamos nas redes sociais, tá aí na tela, né? Primeira Igreja Batista em Brodowski, nosso canal no YouTube. Também estamos no Instagram, estamos no Facebook. E se você quiser entrar em contato conosco, fale conosco pelo WhatsApp DDD 16 99461 1717. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos dignos. Qual é a qualidade do seu pensamento? Se as pessoas pudessem ver o que você está pensando, como você se sentiria? E vamos falar disso, claro, com base na palavra de Deus, com base no texto de Filipenses 4, 8 e 9, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Antes de nós continuarmos, vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor esse momento, quero te pedir que o Senhor fale poderosamente na nossa vida. Eu quero te pedir, Senhor amado, que essa meditação seja um instrumento teu para a transformação da nossa mente, a transformação do nosso coração, a transformação da nossa vida como um todo, para que a gente seja alinhado à tua vontade, que o nosso coração esteja alinhado ao teu coração e à tua vontade. É isso que nós te pedimos no nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, imaginem se os pensamentos de vocês estivessem publicados ou fossem publicados nas redes sociais. Imaginou cada pensamento que você tem acabar aparecendo numa rede social, seja o Face, seja o Insta, seja o Twitter, seja o YouTube, seja o que for, o LinkedIn, seja o que for. Imagine que cada pensamento que você tem emite uma publicação dele numa rede social. Como você ia se sentir? Pois é, eu acredito que muitos de nós, ou todos nós, iríamos nos sentir muito, muito incomodados só de imaginar isso acontecendo, não é mesmo? Mas o que acaba acontecendo é o seguinte: nós relaxamos com relação aos nossos pensamentos e aquilo que a gente deixa rodar na nossa mente, porque ninguém sabe. E quando escapa um tipo de pensamento desse, normalmente um pensamento malicioso, um pensamento impuro, um pensamento vergonhoso, nós ficamos embaraçados, nós ficamos envergonhados e nós tentamos, nos explicar algo, que aconteceu e tem tido muita coisa, muitas consequências com relação a isso no nosso cenário, no cenário do nosso país. É o caso do deputado estadual Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei,
querendo ou não, aquele áudio que ele expôs num grupo de WhatsApp, aquele áudio expunha também pensamentos que ele tinha, coisas que estavam dentro da mente e do coração dele. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ele perdeu o controle sobre a gestão da informação, e essa informação foi para tudo quanto é lado. E as pessoas ficaram horrorizadas, e é claro, com muita razão, porque aquele tipo de pensamento é um dos pensamentos, né? Ou a cadência de raciocínios e pensamentos dele foi um dos pensamentos mais medonhos que a gente pode pensar na atualidade. Mas, enquanto a gente fala, nossa, que feio o que aquele moço fez, que feio o que ele disse, que feio as intenções dele. Em maior ou menor grau, nós produzimos na nossa mente pensamentos medonhos, pensamentos desagradáveis, pensamentos impuros, pensamentos mentirosos, dos quais estão aí, povoando a nossa mente. Por isso que o trecho do versículo 8 que eu coloquei logo aí, diz, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O quê? Coisas que são virtuosas, coisas que têm algum louvor. E quando nós falamos de ter algum louvor, nós estamos falando aqui a respeito de se os nossos pensamentos estivessem nas redes sociais e de repente as pessoas olham os pensamentos que nós temos e falam assim, é isso aí, olha que legal, louvor é elogio. Né? Às vezes a gente fala assim, estou cantando um louvor, dá a impressão de que louvor é música evangélica. Não, não é. Louvor é um elogio. A palavra quer dizer isso, elogiar. Quando você louva alguém, você está elogiando essa pessoa. Quando nós estamos louvando a Deus, o princípio básico é o mesmo. Nós estamos elogiando o nosso Senhor Deus, e isso quer dizer, nós estamos dizendo a Ele e exaltando a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele faz, por como Ele é. Então, assim, quando nós falamos, se há louvor nesse pensamento, não quer dizer que você esteja pensando numa música, ok? Quer dizer que os seus pensamentos, eles são dignos de elogio, né? Alguém pega você pensando em alguma coisa que é digno de elogio e fala assim, puxa, que pensamento bacana. Quando nós fazemos assim, ou quando nós pensamos isso, nós pensamos algo alinhados ao coração de Deus. E por conta disso, é que justamente esses pensamentos que têm virtude, esses pensamentos que são dignos de serem elogiados, é isso que deve ocupar a nossa mente. A ideia, portanto, é, se as pessoas pudessem saber dos nossos pensamentos, eles seriam cheios de virtude e eles seriam dignos de elogio da parte das pessoas. Portanto, nós precisamos pensar que tipo de pensamentos ocupam a nossa mente, que tipo de pensamentos giram na nossa mente, são produzidos na nossa mente. E isso é algo que a gente precisa parar para pensar. Porque mesmo que nós não sejamos perfeitos, e vocês podem dizer assim, não, Gustavo, mas eu não sou perfeito. É verdade. Portanto, a gente tem os nossos rompantes de pensar, criar pensamentos indignos, vergonhosos, mas, até porque não somos perfeitos e ainda pecamos, né? Qual é a qualidade desses pensamentos? Olha o que o texto bíblico diz como deve ser a qualidade dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos devem estar ligados a tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. São essas coisas que fazem parte daquilo que a gente pensa.
Digo mais, os nossos pensamentos, a grande maioria dos nossos pensamentos é produzido por essa lista. Essa lista é parte daquilo que os nossos pensamentos têm na maior parte do dia. A maior parte dos nossos pensamentos são verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amáveis, de boa fama. Pensamentos são coisas que são quase incontroláveis. A gente tem uma dificuldade enorme de controlá-los. E eu poderia dizer que a gente precisaria, portanto, treinar os nossos pensamentos para eles serem cheios de virtude e dignos de louvor, né? Dignos de elogio. Mas isso não vai dar tanto certo. Você pode tentar uma meditação, você pode tentar fazer uma programação dos seus pensamentos. Talvez dê certo aí, em parte. Mas não é isso. Não é isso, basicamente, que o Evangelho vai propor para nós nesse sentido. Né? Todos nós precisamos melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa sobre a vida, os nossos preconceitos, aquilo que a gente pensa sobre os outros, aquilo muitas vezes que a gente pensa de nós mesmos e mais, né? O pouco que a gente pensa sobre Deus. Tudo isso precisa ser melhorado. E se você fizer exercícios mentais, pode ser que alguma coisa melhore, mas não o suficiente e não dentro dos padrões do reino de Deus. Portanto, pelos padrões do reino de Deus, o texto mesmo nos dá a dica de como os nossos pensamentos podem ser transformados. Olha o que o texto vai dizer no verso 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo, né, que é quem escreveu esse texto, está dizendo: vocês aprenderam os meus ensinamentos, vocês me ouviram ensinar, vocês foram participantes dos meus ensinamentos, vocês receberam meus ensinamentos, vocês me ouviram as minhas palavras, ouviram o que eu tinha para ensinar, e vocês viram o meu comportamento. Ótimo. Vamos parar por aqui. O apóstolo Paulo morreu faz 2000 anos. Nenhum de nós esteve numa roda de ensino com o apóstolo Paulo. Nenhum de nós passou uma série de estudos bíblicos com o apóstolo Paulo. Nenhum de nós ouviu ele pregar. Nenhum de nós sabe como era a voz dele. Nenhum de nós recebeu seus ensinamentos enquanto ele ensinava. Como fazer isso? Ora, é simples. O apóstolo Paulo escreveu cartas, ensinando as mesmas coisas nessas cartas que ele ensinava nos ambientes de ministração que ele tinha. Os ensinamentos do apóstolo Paulo estão nessas cartas, e essas cartas, elas são escrituras sagradas. Não por ser o apóstolo Paulo, mas porque o Deus que se revelou a nós usou o apóstolo Paulo para se revelar a nós. Portanto, aquilo que ele ensinou e que ele deixou registrado nas suas cartas, isso é parte das Escrituras Sagradas. E por isso eu quero abrir essa ideia de o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim para aquilo que a gente recebe e aprende e apreende, ou seja, interioriza dentro de nós e que está na palavra de Deus. A ideia aqui é: alimente-se, alimente a sua mente da palavra de Deus. Com o que é que você tem alimentado sua mente? Com preceitos desse mundo? Com o que é que você tem alimentado a sua mente? Com os discursos dos incrédulos? Pois bem,
seus pensamentos eles vão ser alimentados ou produzidos de acordo com os fatores desse mundo, se são coisas desse mundo que alimentam a sua mente, mas se são elementos da palavra de Deus, ou a própria palavra de Deus, quem alimenta a sua mente, então existe uma renovação. É isso que o apóstolo Paulo também vai dizer lá na sua carta aos Romanos, capítulo 12. Vocês sejam transformados pela renovação da mente de vocês. Vocês precisam ser renovados ou transformados pela renovação da mente de vocês. Então não é uma questão de treino, é uma questão de transformação. Você e eu precisamos passar por uma transformação que está ligada com uma mente renovada. Quem vai renovar essa mente? Eu? Você? Não. Eu posso expor a palavra de Deus para você, mas eu não posso renovar a sua mente. Eu posso explicar a palavra de Deus para você, mas eu não posso transformar a sua vida. Quem pode fazer isso é o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo operando em você. Mas eu não posso fazer isso. Eu posso chegar aos seus ouvidos, mas eu não posso chegar no mais profundo da sua mente e do seu coração. Por isso é que eu digo para você que é necessário que a gente busque ao Senhor Jesus para que Ele nos transforme. E como nós vamos encontrar o Senhor Jesus? Onde nós vamos encontrar o Senhor Jesus? Na sua palavra. Eu não canso de dizer que o ponto de encontro entre nós e o Senhor Jesus é a palavra de Deus. Você quer um encontro com Jesus? Acesse ou abra a palavra de Deus. Medite nela. E continue meditando nela. Porque pelo poder do Espírito Santo, Jesus vai transformando a sua mente, o seu coração e a qualidade dos seus pensamentos para que seus pensamentos sejam produzidos e estruturados em verdade, em pureza, em boa fama, em virtude e tudo aquilo que é cheio de elogio ou digno de elogio. É Deus quem vai fazer isso através da sua palavra. Então alimente-se, alimente a sua mente com um bom alimento, a palavra de Deus. O texto vai dizer também assim, e o que viram em mim, nós não podemos ver, e não pudemos ver aqui como o apóstolo Paulo se comportava, mas nós podemos ver irmãos e irmãs piedosos, que uma vez transformados pela palavra do Senhor, são um exemplo para a comunidade. Dura realidade, mas eu vou falar para vocês. É claro que eu sempre vou dizer para vocês que o relacionamento com a igreja é um relacionamento importante, fundamental. Porém, dentro daquela comunidade que se reúne, você tem N pessoas. Você tem pessoas em pecado, que às vezes a gente nem sabe que está em pecado, mas está. A gente tem pessoas que são meio apáticas, né? Não estão nem aí com nada, nem aí com o reino de Deus, nem aí com o Deus do reino. Nós vamos ter pessoas imaturas, nós vamos ter pessoas que estão batendo cabeça, nós vamos ter pessoas carnais, mas nós vamos ter também pessoas piedosas e maduras. E é claro que eu não vou dizer para vocês, não se relacionem com os imaturos, não se relacionem com aqueles que dão umas cabeçadas de vez em quando, né? Porque todos nós damos. Mas, quando nós temos um contato estreito com irmãos piedosos, que são exemplo de vida para nós, aí isso nos ajuda a crescer. Isso nos ajuda. E Jesus usa pessoas piedosas para nos ajudar a termos nossa mente transformada. Então, eu não digo só para vocês. Vão e tenham relacionamento com
a igreja, uma comunidade pura e simplesmente, mas se cerquem também de pessoas piedosas, sem desprezar pessoas que carnais, sem desprezar pessoas que são imaturas, sem desprezar essas pessoas. A gente precisa de referências na nossa vida. A gente precisa também se relacionar com pessoas maduras na fé. Nós precisamos nos relacionar com pessoas piedosas, pessoas que vão ser o exemplo e vão nos estimular a ser um exemplo, o que também é uma outra questão que nos chama a atenção. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. E o que viram em mim, isso ponham em prática. Ora, para o apóstolo Paulo dizer isso, é porque ele tinha certeza que a vida dele era um exemplo. A sua vida é um exemplo. Eu não digo só de você ter em pessoas maduras e piedosas um exemplo para você viver a santidade e a piedade, mas você tem buscado ser um exemplo para as outras pessoas e um exemplo, inclusive, naquilo que você pensa. Você tem sido um exemplo. Você tem convivido com pessoas que são um exemplo da prática da palavra de Deus. Você tem se alimentado da palavra de Deus. Quando essas coisas acontecem e você tem aprofundado o seu relacionamento com Deus a um relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais íntimo, cada vez mais íntimo. Então, você é transformado pela renovação da sua mente. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Quem opera esse poder é o Senhor Jesus. Mas para isso, você precisa deixar de se alimentar ou de alimentar a sua mente com as filosofias, as vãs filosofias desse mundo, para você alimentar a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Para você apreender e praticar e buscar o Senhor e clamar ao Senhor que aquelas realidades que você medita na palavra de Deus sejam realidades na sua vida. Para você se cercar de exemplos, bons exemplos, exemplos de piedade, exemplos de santidade, exemplos de pessoas zelosas por Deus. Quando a gente faz assim, nós somos constantemente transformados pela renovação da nossa mente. Portanto, pode ser que hoje você não esteja assim, tão bom para dizer assim, puxa, acho que meus pensamentos nas redes sociais não pegaria bem. Sinceramente, de todos nós. Mas se você quer seus pensamentos santificados e alinhados à vontade de Deus, a gente precisa se aprofundar em um relacionamento com Deus, se aprofundar em alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, se aprofundar em relacionamentos com pessoas maduras e piedosas que vão servir de exemplo para nós e que vão estimular uma vida de santidade, de piedade e de intimidade com o Senhor. Amém? Quero orar por você, para que nós, eu, você e todos os que estão nos assistindo, para que nós tenhamos justamente essa mente de Cristo, em que aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que ocupa os nossos pensamentos é virtude e louvor. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor tome os nossos pensamentos para ti e que o Senhor calibre esses pensamentos e alinhe esses pensamentos de acordo com a tua palavra, Senhor Deus. Para que a gente pense aquilo que é a virtude, que a gente pense aquilo que é digno de louvor, digno de elogio, digno de inspiração. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor transforme os nossos pensamentos, que o Senhor renove os nossos pensamentos, transformando a nossa vida segundo a tua vontade, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai querido. Amém. Amém, meus queridos. A semana está começando e eu
Eu desejo a vocês uma semana abençoada. Portanto, vão ao longo dessa semana para ser bênção no mundo ao redor de vocês. Sempre, sempre com a mente e o coração guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe cada um.